No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre economia de energia elétrica. Eduque-se e aprenda a consumir menos luz. Envie suas perguntas. O nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui com a gente Maria Inês Dolce, coordenadora do Departamento de Relações Institucionais da Proteste, Associação de Consumidores. Oi, Maria Inês, muito obrigada pela sua participação. É uma satisfação imensa. Maria Inês, o que é o Proteste? Qual o trabalho que vocês realizam? A Proteste é uma organização da sociedade civil. Temos hoje 250 mil associados no Brasil, pessoas físicas, e atuamos em várias frentes, né? Atuamos fazendo testes comparativos, orientando o associado, fazendo intermediação quando a orientação não é suficiente, participando de seminários, debates, fóruns, representando os consumidores nos temas ligados à defesa do consumidor. Qualquer um pode se associar, é muito fácil, Maria Inês? Qualquer pessoa física pode se associar à Proteste, do Brasil todo. Qual é o site da Proteste, Maria Inês? www.proteste.org.br. Maria Inês, nós somos as ruas, as pessoas têm muitas dúvidas para saber. Vamos ouvir a primeira pergunta. O brasileiro gasta muita energia. Será que dá para gastar menos? Com certeza, o brasileiro, ele hoje tem pouca consciência de que a energia elétrica tem que ser consumida de forma responsável, tem que haver economia, já começando desde casa, né? Começando com as crianças dentro de casa, educando para que realmente haja uma economia real, porque a conta de energia é cara. E, portanto, o consumidor tem que tomar esse cuidado, não só porque é caro, mas também porque nós não sabemos até quando nós vamos conseguir ter energia elétrica no mundo, no Brasil, por exemplo. Vamos ouvir agora a dona Maria Almerita, ela é dona de casa. Eu queria saber o que significa tudo que está escrito na conta de luz, que eu não sei. Olha, primeira coisa, até trouxe aqui uma cópia, né? O que tem que olhar? Dados importantes, por exemplo, o nome, tem que olhar a instalação, se está adequado, o endereço, tem que olhar o que consome, né? Do lado direito ali já se vai observar quanto que se gasta com energia elétrica. Temos que saber também quanto que nós pagamos, né? Porque são várias as categorias de consumidores que têm a energia elétrica, olhar os tributos ali do lado direito também. Olha, hoje nós pagamos PIS, PASEP, COFINS, ICMS, que compõem a conta de energia. Também tem um dado importante que o consumidor tem que olhar, e aí nós vamos falar então da educação para consumo, né, do acompanhamento dentro de casa do gasto com energia. Do lado esquerdo tem o histórico do consumo. Então o consumidor tem que olhar todo o histórico, mês a mês, porque tem mês que ele gasta mais, tem mês que gasta menos, então monitorar. Se ele está gastando muito no mês, tem que verificar o que aconteceu, né? Se teve mais gente dentro de casa, se não teve, se está tendo fuga de energia ou não, é uma forma de controlar. Também tem que conferir os dados técnicos da instalação, se está ok também do lado esquerdo. Quando você fica sem energia elétrica, vai estar ali, né? Quanto tempo você ficou sem energia elétrica, até para ter desconto na conta. E também, então, a nossa ouvinte tem que olhar. Agora, o que se paga hoje no país é uma tarifa bastante elevada de energia elétrica, por isso que tem que consumir de forma racional, tem que saber como economizar dentro de casa, aparelhos domésticos dentro de casa tem que ter cuidado, o tempo que fica ligado ferro, TV, chuveiro elétrico, que acaba então onerando, né, trazendo aí um fator de consumo maior para a conta de energia elétrica. Vamos ouvir agora a Daiana. A Daiana é faxineira. Dentro de casa, qual é o aparelho que gasta mais energia? Eu diria que o chuveiro elétrico gasta muita energia, luzes que ficam ligadas, às vezes, o tempo inteiro, durante o dia, ferro elétrico também se gasta muito. Agora, tem aqueles aparelhos, né, que ficam ligados de stand-by, que também, se você somar, ao final do mês faz uma grande diferença, aqueles que ficam ligados diariamente. Maria Inês, tem essa coisa da potência contratada estar de acordo com aqueles eletrodomésticos que nós usamos? Tem isso? Tem isso também. Quando você pede para ligar a sua energia elétrica, você tem que indicar quais são os aparelhos que você tem dentro de casa, até para saber
se o que está sendo oferecido é minimamente razoável para os aparelhos que você tem dentro de casa. Por isso que é importante informar tudo que você tem para que você possa, então, ter dados reais da sua conta de energia elétrica. É lógico que ao longo dos anos, às vezes as pessoas acabam adquirindo mais aparelhos domésticos, né? Então tem que sempre informar o que tem a mais dentro de casa, até para saber se está compatível ou não com o que foi contratado. Tá certo. Vamos ouvir agora a Graziele, ela é atendente. Eu queria saber o que está incluso na nossa conta de luz, se tem muito imposto. Como nós estávamos olhando aqui, olha, tem sim, olha, tem PIS, PASEP, COFINS, ICMS e outros produtos e serviços que constam da energia elétrica. Agora, o ICMS, que é o imposto estadual em São Paulo, é em torno de 33,33%. Né? Então, isso também já vai somar com gasto, com consumo de energia, além dos outros PIS, PASEP, que também vão ser somados e que dão aí o valor final da fatura da energia elétrica. Vamos ouvir agora a Viviane. Gostaria de saber qual é o erro mais comum que pode acontecer na nossa conta de luz. Olha, é muito comum você ter um excesso de consumo, né? Que é o que geralmente as pessoas reclamam. Então, nesse caso, tem que entrar em contato com a concessionária para saber se não está havendo algum erro na fatura. Caso a fatura esteja em ordem, tem que verificar dentro de casa. Né? E às vezes até pedir para a concessionária dar uma verificada, às vezes ela olha da rede até perto de casa, né? Às vezes não entra dentro de casa para verificar, mas isso tem que ser feito, porque às vezes está tendo fuga de energia e o consumidor está pagando mais do que deveria. Nesse caso, que procedimento deve tomar? Olha, nesse caso, sempre entrar em contato com a concessionária de energia elétrica, registrar, ter protocolo de reclamação, porque isso é de grande valia no caso de precisar acionar perante os órgãos de defesa do consumidor a concessionária. Então, tem que estar registrado, tem que saber se a concessionária respondeu ou não ao consumidor. Então, isso também é importante. No caso de não ter resposta, o consumidor que estiver tendo problema pode procurar um órgão de defesa do consumidor. Vamos ouvir agora a pergunta do Alessandro. Ele é técnico na área de redes. Se a minha conta de luz ela vem muito alta, eu posso estar pedindo para colocar um medidor na minha rede para resolver o meu problema? Olha, esse medidor já existe, né? São os relógios. Agora, o que tem que ser visto se tem algum problema, se é externo ou se é interno. Então, tanto externo como externo, o consumidor tem direito, sim, de pedir uma revisão, de pedir uma orientação técnica, de pedir que a concessionária envie pessoas especializadas para constatar qual é o problema. Vamos ouvir agora o Márcio Rodrigues. Ele é técnico de informática. Eu queria saber o que é esse consumo mínimo, e no meu relógio lá marca eu não sei onde marca esse consumo mínimo, e mesmo assim, se eu não usar ele, eu vou ter que pagar por ele? Vai, o consumo mínimo, possivelmente você não deve estar utilizando o imóvel, então você vai estar pagando um consumo mínimo, que seria mensal, né? Agora, no caso do imóvel estar fechado, logicamente que pode-se pedir para desligar a energia, né? E depois vai ter que pagar pela religação. Mas dependendo do período em que você estiver fora do imóvel, às vezes compensa você pagar a religação e deixar o imóvel sem luz até que você comece a utilizar aquele imóvel. E agora, Alessandro, tem mais uma pergunta para você, Marinês. Se tiver uma sobrecarga na rede, o que eles vão fazer para sanar esse problema? Cabe à concessionária a responsabilidade de cuidar da rede, né? Então, uma sobrecarga, se gerou problemas para o consumidor, se o consumidor ficou sem energia elétrica, como eu estava falando, aqui na conta tem lá os dados técnicos DIC, FIC, DMIC, que vai demonstrar quanto tempo o consumidor ficou sem energia elétrica por sobrecarga, né? E aí vai ter desconto na conta. Importante dizer que a Proteste, ela já está questionando esses descontos diretamente na conta da forma como vem sendo feito, porque nós entendemos que o consumidor não está tendo um benefício real nesse desconto. Marinês, como vocês estão protestando? Nós temos já uma ação contra
a ANEEL, justamente por falta de informações a respeito do ressarcimento pelo erro da metodologia que todos nós consumidores pagamos. Inclusive, participamos das audiências públicas junto ao Tribunal de Contas da União, que identificou o erro na metodologia. Temos participado muito das audiências públicas. Maria Inês, o que significa essa energia pré-paga? É como se fosse igual de telefone pré-pago. Você adquire créditos e você consome, né? Por um determinado tempo, você tem que fazer recarga. Agora, o que a Proteste entende que por se tratar de um bem essencial, a energia elétrica... E depois eles cortam quando acabar os créditos. Exatamente. Então, nós entendemos que pelo fato de ser um bem essencial, o consumidor que carrega uma determinada quantidade, consome, poderia não ter a possibilidade de uma recarga e ficaria sem energia elétrica. Então, viveria realmente um apagão, né? E geralmente as classes menos favorecidas são aquelas que vão ser mais prejudicadas. Maria Inês, no site da Proteste, as pessoas podem encontrar mais informações. Você poderia deixar o site para a gente, por favor? O site é www.proteste.org.br. Muito obrigada, Maria Inês, pela sua participação hoje conosco. Uma satisfação. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana!